Olá, 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 olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nesse nosso cantinho da internet. Hoje com a live do bem número 75. Gente, como é que passa rápido, né? Como criar a sua narrativa institucional. Bem, eu não sei se você está chegando aqui agora, se você já é de casa, se você é novato ou novata aqui, mas independente de qualquer coisa, se você quer participar dessa comunidade que a gente tem criado aqui, né, para falar sobre terceiro setor, sobre trabalho social, sobre gestão de ONG, sustentabilidade financeira, como gerar receita para a sua ONG todo mês, você precisa se inscrever nesse canal, dar um joinha aí para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo. E deixa eu te dar um recado, né? Eu não sei se você já percebeu ou não, mas essa live de hoje é um conteúdo que eu gravei antecipadamente, porque eu estou, nesse momento, quando você está vendo esse vídeo, eu estou, na verdade, de férias, fazendo uma viagem com o meu filho e o presente de formatura dele. Formei meu filho, e graças a Deus ele se formou em engenharia elétrica, estou muito feliz. E aí eu não tinha como fazer ao vivo. Mas promessa é dívida, meu compromisso com você é estar gerando sempre que, né? Salvo algum problema, mas eu sempre vou estar vindo aqui terças e quintas-feiras, às 5 da tarde, produzir um conteúdo de valor. Então, apesar de não ser uma gravação, uma live, assim, um conteúdo ao vivo, é muito importante você participar, você curtir, você deixar o seu comentário, a sua dúvida. Desculpa, a sua pergunta que eu vou estar vendo depois e vou estar te respondendo, tá? Então, deixa eu aproveitar e perguntar da onde você está me assistindo. Eu estou transmitindo de Macaé, interior do estado do Rio. E você? Você está me vendo da onde? E aproveita e me diz, aqui em Macaé, a cidade é conhecida como capital do petróleo. Como é que a sua cidade é conhecida? Me diz aí que eu quero saber. Vamos direto e reto para o conteúdo de hoje, como criar a sua narrativa institucional. Bem, primeira coisa que eu preciso, né, que vou aterrissar aqui para você, que você fique presente, é que um dos meus objetivos aqui é te ajudar a desenvolver a comunicação da sua ONG. Por quê? Vamos lá. Gente, comunicação, né, como você vai comunicar, fazer a comunicação da sua instituição, é fundamental para você ter uma ONG leve e sustentável, porque talvez a principal ferramenta e a mais poderosa para você posicionar e divulgar o trabalho social que você faz. Pode ser uma divulgação boca a boca, pode ser nas redes sociais, pode ser através da mídia tradicional, rádio, televisão, jornal. Mas, enfim, o nosso foco aqui é como que você vai divulgar a sua instituição, como que você vai construir a comunicação da sua instituição, principalmente para você divulgar isso presencialmente, em eventos, em ações, e, obviamente, na forma hoje mais natural, né, que as coisas estão funcionando hoje em dia, que é através das redes sociais. Sim, você precisa implementar uma estratégia muito assertiva de comunicação da sua ONG. Não sei se você lembra do velho guerreiro, o Chacrinha, né? E ele tinha uma frase dele que ficou célebre que falava assim, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, se você não quer se trumbicar, vai por mim e trabalha na comunicação. Eu estou aqui para te ajudar nisso, tá? Aqui na Rede Nacional de Aprendizagem, a gente trabalha com uma comunicação que a gente chama de uma comunicação afetiva. 90% da decisão de apoiar ou não uma ONG é emocional. Você precisa afetar o seu futuro apoiador. 10%, tá, é racional, mas 90% a decisão é emocional. Então, a comunicação afetiva tem o papel de atrair, afetar e converter pessoas comuns em apoiadores da sua ONG. E o primeiro passo é você construir a sua narrativa institucional. Então vamos lá. O que é narrativa institucional? Vamos lá.
E eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais tangível para você. São exemplos, então eu quero que você perceba aí o que eu vou passar, quais são as etapas, os passos, como é que você vai construir a sua narrativa, tá? E você exercite isso. Não vai começar perfeito, não vai começar já acertando na veia. Você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. E construir a narrativa, tem um finado amigo meu que falava para mim assim, Alexandre, quem constrói a narrativa, quem conta primeiro, quem conta a história primeiro, controla a narrativa. Então, o que é narrativa institucional? É como você vai narrar, você vai dar a sua versão dos valores e objetivos da sua ONG. É como você vai dar forma à missão e o propósito do seu trabalho social. Vou repetir. É como você vai narrar, você vai contar, né, os valores e objetivos da sua ONG e dar forma à missão e o propósito do seu trabalho social, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Uma das narrativas que eu trabalho aqui nas redes sociais, aqui na RNA, é Nova ONG. Eu tenho trabalhado muito com essa narrativa. Nós estamos numa nova fase, numa nova era, novo milênio, não é isso? Um monte de novo. Novas tecnologias, um monte de novo. Então agora tem a nova ONG. O que é a nova ONG? É uma ONG leve e sustentável. Essa é a espinha dorsal de uma das narrativas que a gente conta aqui. Você pode ter mais de uma narrativa, mas o ideal é você começar com uma. Outra narrativa aqui que eu uso aqui na internet, na Rede Nacional de Aprendizagem, é a narrativa de ONG independente, o movimento ONG independente. Você está cansado de viver na dependência do político, do edital, das doações? Então você precisa construir uma ONG. Você precisa romper com a dependência e trabalhar para construir uma ONG independente. Uma ONG que você tenha autonomia, uma ONG que você seja livre. Essa é outra narrativa. Inclusive, a gente tem um evento, vamos ter agora o próximo, anota aí, dia 6, eu acho que é de 6 a 9 de fevereiro próximo, nós vamos ter mais um workshop ONG independente, onde eu vou te mostrar como é que eu faço para gerar receita para a nossa ONG todo mês. Isso é uma narrativa. E o ponto fundamental aí é que a gente trabalha o conceito de independência de uma forma muito clara, muito simples, né? Para você se tornar independente, uma das obviedades é a sua instituição ser autossuficiente financeiramente. Porque se você depende, por exemplo, de um vereador, de um deputado, do prefeito, para pagar as contas da sua instituição, para manter a sua instituição, a sua ONG funcionando, é que nem aquele filho adolescente que depende do pai ou da mãe para conseguir 10, 20, 50 reais para poder ir no baile, na festa, fazer uma viagem, tudo precisa de. Então ele não é independente, não é verdade? Da mesma forma, se você hoje depende de uma doação, depende daquilo, você também não é uma ONG independente, tá? E aí, com a independência financeira, vem a independência institucional, vem uma independência de você se posicionar, às vezes, em assuntos mais delicados, em assuntos mais espinhosos, e posicionar a sua instituição. Por quê? Porque você não depende, não posso falar isso, a nossa instituição não vai se defender esse assunto, essa política, esse conteúdo, porque eu dependo desse deputado, o deputado não gosta desse assunto, ou o deputado é contra isso, ou o prefeito, não sei o quê. Então, quando você depende, você acaba não tendo essa liberdade
institucional que é tão importante para a sua instituição, para a sua ONG realmente crescer, se desenvolver e construir o seu posicionamento e a sua reputação na sua região, tá? Como é que você faz isso? O primeiro passo é construir a narrativa institucional da sua ONG. Como é que você constrói a sua narrativa? Então, aqui eu peguei aqui 3 passos, os primeiros 3 passos, e quero convidar você para desenvolver esse exercício, participar desse processo, tá? Não adianta você vir aqui assistir a live, consumir o conteúdo, ver o que o Alexandre está produzindo, o que está saindo lá no canal da Rede Nacional de Aprendizagem, se você não coloca em prática, tá? Você precisa colocar a mão na massa. Então, vamos lá. 3 passos para você construir a narrativa institucional da sua ONG. Primeiro passo, você precisa definir qual é a sua bandeira. Qual é a sua bandeira? Qual é a causa social que você vai enfrentar, que você vai abraçar? Qual é a bandeira que você vai vestir? Qual é a causa social que você quer enfrentar para você mitigar ou minimizar os seus efeitos, para você resolver determinado problema? Qual é? É criança e adolescente? São idosos? Pessoas com deficiência? Morador de rua? Dependente químico? Animais abandonados? Eu não sei. Você precisa saber. Vou te dar 2 exemplos aqui, tá? Qual é a bandeira, né? Qual é a sua bandeira? Eu trato assim bandeira para poder ficar algo mais didático, mais tangível. Imagina que você vai estar abraçado na sua bandeira. Você vai estar hasteando essa bandeira lá porque você defende isso, você está enfrentando essa causa. Então, no nosso caso aqui, eu vou dar o exemplo da Viva Lagos e vou dar o exemplo da RNA, tá? No caso da Viva Lagos, a nossa bandeira é oportunidades de trabalho justo para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Oportunidades de trabalho justo para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa causa, tá? Então, você não vai me ver, tá? Posso morder minha língua? Posso morder minha língua. Mas o nosso foco hoje é isso. Eu trabalho nessa vertical, vertical do trabalho, esse assunto, essa questão que para a gente é tão crucial para a sociedade brasileira. Qual é a bandeira da RNA? Vamos lá. A bandeira da Rede Nacional de Aprendizagem é acreditar que o terceiro setor tem um papel protagonista no nosso país. E para a gente recuperar esse protagonismo, para você, eu, ou outros colegas, né, que dirigem outras instituições, ter voz, ter influência, ter importância, a gente precisa de instituições fortes e independentes. Fortes e independentes. Então, qual é o meu foco aqui na Rede Nacional de Aprendizagem? É construir, é ajudar, óbvio que eu não vou fazer isso sozinho, mas o nosso objetivo é construir uma rede, né, nacional, de abrangência nacional, com capilaridade nacional, de pessoas e instituições que compartilham dos mesmos valores, né, a mesma visão do social para o social, e que nesse movimento a gente fortaleça as ONGs, essas novas ONGs, essas ONGs leves e sustentáveis, mas que sejam fortes e independentes. Alexandre, como é que uma nova ONG leve e sustentável pode ser forte e independente? Se tornando sustentável, não dependendo do político, do edital, das doações, sendo autossuficiente. Olha que coisa linda. Autossuficiente, autossustentável. Se você alcança a sustentabilidade financeira, se você domina a arte de gerir, de fazer a gestão da sua instituição, você é independente.
e não depende do tamanho da sua organização. Não depende. Gente, no terceiro setor, isso é outra coisa linda aqui do terceiro setor do trabalho social. Muito mais importante, por exemplo, dos números de colaboradores que a sua instituição tem, tá? Muito mais importante para isso é qual a influência que ela tem. Qual é a capacidade da sua instituição influir, entendeu? Seja na sociedade, e a sociedade pode ser no seu bairro, na sua comunidade, seja no poder público, né? E como é que você pode influir no poder público? Por exemplo, a sua instituição participando de conselhos municipais, tendo voz, tendo voto, né, em temas como criança e adolescente, assistência e por aí vai. E não depende de tamanho, depende da sua capacidade de influência. E o primeiro fator para você conseguir influir está ligado à reputação que você vai construir. E a reputação que você vai construir está ligado a essa independência. Quando você não depende, quando você se torna independente, é libertador, tá? Então esse é o primeiro passo. Qual é a sua bandeira? Escreve aí. Escreve aí no papel qual é a bandeira, qual é a causa social que você vai enfrentar. Tá claro para você? Beleza. Agora, o segundo passo é quem é o seu apoiador ideal. Quem é o seu apoiador ideal? Ou seja, você precisa ter clareza para quem você vai falar. A ideia aqui na construção da narrativa institucional, que é defendendo os valores, a missão, aquela coisa toda, mas você vai achar uma comunicação, vai construir uma comunicação capaz de atrair, afetar e converter quem? O seu apoiador ideal. Pessoas comuns em apoiadores da sua ONG. Como é que você faz isso? Com uma comunicação afetiva. E o primeiro passo, como eu já falei, repito, reforço, é a narrativa. Então você precisa saber para quem você vai falar. Quem quer falar para todo mundo acaba não falando para ninguém. Quanto mais nichado, quanto mais assertivo você for na comunicação, mais você vai criar aquele efeito da pessoa falar, gente, esse cara está falando comigo. Por exemplo, na Viva Lagos, nós ajudamos profissionais de RH, contadores e empresários a transformarem a sua cota de aprendiz num instrumento de aumento de produtividade e eficiência da sua empresa. Então vamos lá. Oh, perdão, já atropelei aqui. Vamos voltar um passo atrás. Corta. Ó, quem é o apoiador ideal da Viva Lagos? Profissionais de RH, contadores e empresários. Tá? Por quê? Porque hoje a gente consegue oportunidade de trabalho justo para adolescentes e jovens e pessoas com deficiência através, principalmente, do Jovem Aprendiz, programa de estágio. A Viva Lagos hoje trabalha muito nessa área, tá? Agora, Rede Nacional de Aprendizagem. Quem é o apoiador ideal da Rede Nacional de Aprendizagem? É você que dirige uma ONG, mas não está feliz de como ela está hoje, ou você que tem vocação social e quer começar uma ONG do zero, mas quer fazer do jeito certo. Quer começar do jeito certo. Então, na Rede Nacional de Aprendizagem, toda a comunicação é pensada para ajudar o nosso apoiador ideal. Quem é o nosso apoiador ideal? Quem tem potencial de lá na frente, em algum momento, se tornar membro da rede, participar desse movimento, tá? Irmanado comigo na construção de um terceiro setor forte e independente, transformando a vida de adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, famílias como um todo.
Então, quem é o seu apoiador ideal? Quem é o seu apoiador ideal? Se você tem um abrigo de animais, o seu apoiador ideal é quem ama animais, quem tem um pet em casa, ou quem odeia animal. Se você tem uma instituição que cuida de pessoas autistas, o seu apoiador ideal são famílias que têm pessoas autistas ou que não têm pessoas autistas, que não imagina o desafio que é cuidar de um filho autista. Se você tem um centro de recuperação de pessoas com problemas com álcool e droga, o seu apoiador ideal são famílias que têm algum membro da sua família com essa condição ou quem nunca viveu essa realidade. O apoiador ideal, para mim, é muito óbvio. Não sei para você. Se não for para você, coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, qual é a sua bandeira, a sua causa social. E vamos para o papel. Preencha aí. Quem é o seu apoiador ideal? Quando você tem a sua bandeira, a causa que você vai enfrentar, e o seu apoiador ideal, aí, meu amigo, minha amiga, você parte para construir a sua narrativa institucional. E o que é a sua narrativa institucional? É imaginar o seguinte: se o mundo fosse perfeito, tá? Se o mundo fosse perfeito, como é que esse problema seria resolvido? Como é que você vai ajudar as pessoas a resolverem essa situação? Então, por exemplo, na RNA, na Rede Nacional de Aprendizagem, eu ajudo pessoas com vocação social construírem uma nova ONG, leve para tocar e sustentável financeiramente. Simples assim. Ajudo pessoas com vocação social. Sabe aquela pessoa que o coração bate mais forte quando fala desse assunto? Você que está aqui, por exemplo, até agora, construírem um que eu chamo de uma nova ONG. Alexandre, mas eu já dirijo uma ONG. Tudo bem. Mas se a sua ONG não é leve para tocar, está pesado, está até penoso, e se a sua ONG não é sustentável financeiramente, lamento dizer que a sua ONG, você não tem uma nova ONG. E aqui a gente trabalha para você poder, tanto você que está começando do zero, quanto você que já está dirigindo uma ONG, criar esse modelo, seguir esse modelo. Tocar uma ONG pode ser leve e deve ser sustentável. E na Viva Lagos, a gente ajuda profissionais de RH, contadores e empresários transformarem a sua cota de aprendiz num instrumento de aumento de eficiência e produtividade da sua empresa. Tinha dado um spoiler antes, né? Aqui olhando minha cola aqui, acabei pulando aqui. O que é isso aqui, gente? Vou repetir. A gente trabalha com jovem aprendiz. Basicamente é isso, tá? A gente trabalha, o principal produto nosso aqui da Viva Lagos, o principal programa nosso é o Jovem Aprendiz. Então, a gente precisa construir uma narrativa. Quando a gente está falando para o nosso apoiador ideal, a narrativa tem que fazer sentido para eles. Isso é muito importante você entender. Não adianta aqui eu fazer toda uma narrativa que seja voltada para adolescentes e jovens se eu não consigo vaga para eles, se eu não consigo oportunidade. Lembra que a minha causa é conseguir oportunidade de trabalho justo? Eu só vou conseguir oportunidade de trabalho justo se eu ajudar essas empresas a entenderem que o programa Jovem Aprendiz pode ser um instrumento, deve ser um instrumento de aumento de produtividade e eficiência. Não é um problema. Cumprir a cota de aprendiz não pode ser um problema. Se for um problema, , sabe aquela história, fazer do limão a limonada?
Se for um problema, a empresa se retrai. Eu não quero que ela se retraia, eu quero que ela me abrace. Como é que ela me abraça? Quando faz sentido para ela. Quando o tema interessa. Eu falo muito para as empresas assim, gente, presta atenção, pega a visão. Empresa, hoje, aqui dentro da sua empresa, tem alguém que arquiva documento, que tira cópias, que faz planilhas simples, controles básicos, faz tarefas de baixa complexidade. Esse alguém é mais caro do que um aprendiz. A empresa fala assim, hã? Como é que é, Jean? É isso mesmo. Quando o seu discurso, e não tem nada irreal, não tem nada de errado no que eu estou falando, é de maneira muito íntegra o que eu estou falando, mas é uma forma de você apresentar o programa que faça sentido para a empresa, que ela perceba que ela também tem o que ganhar com o programa. Não só evitar a multa, evitar a punição do Ministério do Trabalho. E aí, gente, quando você cria a comunicação, e aqui, olha só, não vale copiar, tá? Copiar é muito raso. Você pode modelar. Então, se você pega o que eu falo e aí dá, né? Pega a espinha dorsal do que eu falo e dá a sua temperada, sabe aquela coisa? Pô, fulano tem uma receita de um bolo maravilhoso, uma sobremesa maravilhosa. Ok, dá o seu toque pessoal. Por quê? Porque você vai copiar a receita e a sobremesa não vai ficar tão especial quanto o outro está fazendo. E aqui é a mesma coisa. Não copia a narrativa que eu te passei. Modela. Modela é você usar a minha narrativa, pode usar a minha narrativa como inspiração, mas dê o seu toque pessoal. E a partir disso, toda a sua comunicação vai derivar daí. Que tipo de comunicação? Postagens, vídeos, eventos, toda a estratégia de comunicação da sua instituição vai derivar da narrativa. Por quê? Porque a narrativa é o pilar, é como você vai contar, como você vai apresentar a sua instituição. Ó, eu ajudo o profissional de RH, contadores e empresários a transformar a sua cota de aprendiz num instrumento de produtividade da sua empresa. E a partir daí eu vou derivar toda a comunicação baseado nisso. E sempre que eu puder, eu vou estar repetindo essa narrativa, tá? Pedaço da narrativa, né? Dou uma outra, em vez de falar uma hora produtividade, outra hora eu falo eficiência, entendeu? Enfim, eu vou ajustando a comunicação, mas eu vou martelando isso. A repetição é mãe da didática. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até ao vivo, até a hora que eu voltar de férias. São só 2 semaninhas, passa rápido. E a gente se vê na próxima live. Quinta-feira vai ter o podcast Instituição Aprendiz. Então é isso aí, gente. Fica com Deus e vamos junto. Valeu!